Olá, meu nome é Hildebrando e a nossa equipe vai apresentar o seminário sobre gerenciamento do cronograma e tempo em projetos. A equipe é composta por mim, Hildebrando, Juliana, Lucas, Luiz e Suelen. O gerenciamento de projetos ele vai objetivar realizar as entregas que foram planejadas em um projeto com a qualidade que foi esperada, dentro do prazo e com o orçamento que foi previsto. Dessa forma, o prazo ele é um dos fatores que são mais importantes para a entrega de um projeto, porque estender esse prazo ou entregar fora dele pode causar um maior impacto financeiro, de aumento de custo ou de satisfação do cliente no projeto. Dessa forma, o gerenciamento do cronograma em projetos é algo ainda que é bastante discutido, porque, de acordo com a pesquisa realizada pelo Project Management Institute, com as 400 organizações em 9 países, foi constatado que 69% dessas organizações eles têm problemas relacionados com o cumprimento desses prazos, e isso é imprescindível para poder aprofundar mais nesse tema sobre o conhecimento acerca do gerenciamento do cronograma de projetos. Então, dessa forma, o seminário ele foi dividido em algumas sessões, sendo essa primeira parte que ela vai tratar dos conceitos básicos do gerenciamento de cronograma, da definição, da sua importância. Em seguida, vamos elencar as etapas para esse gerenciamento. Posteriormente, após elencados os processos de gerenciamento, vamos apresentar o controle e algumas ferramentas que são usadas para esse controle dos prazos. E como parte dessa apresentação, vamos usar como base o guia do PMBOK, que é da sexta edição, para tratar justamente dessas etapas do gerenciamento. Então, entrando na fase do conceito elaborado pelo PMI, o gerenciamento de cronograma ele consiste num conjunto de processos que são importantes para garantir que um projeto seja entregue dentro do prazo estipulado. Então, dessa forma, o gerenciamento do cronograma ele vai incluir processos que são necessários para o gerenciamento do término pontual do projeto. Nesse caso, ainda de acordo com o guia, os processos de etapa desse gerenciamento do cronograma são compostos por seis processos, que são o planejamento do gerenciamento do programa, a definição das atividades, o sequenciamento delas, a estimação da duração das atividades, o desenvolvimento do cronograma e, por fim, nós temos o controle do cronograma. Ou seja, esse gerenciamento de cronogramas de projetos, ele é determinado e influenciado pelos conceitos que estão preconizados no guia do PMBOK. Então, esses conceitos formulados, essas definições também vão de termos como atividades, como duração dessas atividades, como a estimativa da atividade. E também outro ponto importante de dizer é que esse PMBOK que a gente está levando como base é o PMBOK da sexta edição, sendo que na quinta edição dele, a palavra gerenciamento, o termo gerenciamento de cronograma era elencado como gerenciamento do tempo. Então, essa mudança foi feita para ressaltar a importância do cronograma na gestão do tempo do projeto. Então, como a importância do gerenciamento do cronograma, os três mais importantes foram que impedir o atraso nas entregas, porque esse instrumento ele vai permitir que o gerente de projetos ele vai ter uma visão melhor dos objetivos, suas relações com cada uma das atividades, recursos no qual está sendo alocado para cada área. Então, dessa forma, vai evitar os atrasos na entrega do projeto, porque essa identificação das atividades mais críticas dele vão ser mais fáceis de se identificar. E outro ponto importante é evitar que os custos eles saiam além do planejado. Então, atrasos na entrega ele vai impactar diretamente no custo do projeto, porque você estender um prazo, você vai ter mais custos com pessoal, com outros recursos, entendeu? Então, dessa forma, o gerenciamento ele vai evitar os desvios nesses prazos estabelecidos, dessa forma, evitar que tenha custos desnecessários por estar estendendo esse prazo aí.
E, por último, também, ele vai facilitar a alocação dos recursos. Olá, me chamo Juliana. Agora nós iremos tratar sobre como fazer o gerenciamento do cronograma. Bem, para executar de fato a construção do plano do cronograma, a gente precisa ter em mente algumas informações bem claras e também ter o suporte de alguns documentos. A primeira coisa a se tratar é sobre o escopo do projeto. Então é preciso ter bem claro ali qual o objetivo daquele projeto, do que ele se trata, quais são as etapas necessárias para a conclusão, o que é necessário de entrega, de recurso. Então tudo isso vai ajudar nas estimativas do cronograma. Outro fator importante, que inclusive aí contempla também o escopo, é o termo de abertura do projeto, que é justamente um documento onde vai ter toda a justificativa, a metodologia que está sendo utilizada naquele projeto, né, que será utilizada, quais são os recursos, como vai se dar cada etapa. Então, esses são os principais fatores ali que vão dar embasamento para estimar as atividades daquele projeto. Mas não só isso, a gente precisa também analisar os fatores ambientais da empresa, então entender como é que funciona aquele ambiente, qual a cultura, se é algo mais hierarquizado, mais horizontal, se é uma empresa burocrática, se é uma empresa, enfim, mais flexível. A gente precisa entender porque tudo isso pode interferir no andamento e na execução do projeto. Então, interferindo no andamento e na execução, vai refletir no cronograma. Então, a gente precisa levar esses fatores em consideração. Por exemplo, se tratando de uma empresa muito mais hierarquizada e burocrática, talvez algumas etapas de validação, algo que precisa de assinatura, ou até mesmo a aprovação, de fato, demore mais por envolver tantos processos e percursos que acabam tornando o processo ali mais lento. Em paralelo a essa questão, temos também os ativos de processos organizacionais, que são justamente as políticas, diretrizes, tudo aquilo que envolve também o funcionamento da organização. E de que maneira isso vai refletir no andamento e na gestão do projeto, que claramente interfere nos prazos e também estimativas, novamente. Tudo isso vai dar insumo para a gente ter o plano de gerenciamento do cronograma muito mais eficiente e realizado para aquele projeto específico, para aquela situação específica. Então, tudo isso vai compor as estimativas de todo o cronograma. Bem, como planejar de fato esse cronograma? Antes disso, eu trouxe uma observação aqui importante, né? O grande objetivo do cronograma na gestão de projetos é fazer com que os prazos sejam cumpridos conforme estipulado, e o plano de gerenciamento do cronograma é o suporte para que isso se concretize. A gente sabe que um dos fatores importantíssimos ali para a execução do projeto é o prazo, porque o prazo também envolve a questão do tempo. Então, de repente, se eu gasto mais tempo do que eu estipulei, eu estou gastando muito mais recursos, eu estou gastando mais mão de obra, isso envolve custo, e o projeto tem um orçamento que precisa ser cumprido. Então, é toda uma junção de fatores que vai estar interferindo justamente nesse prazo que precisa ser levado em consideração. E o cronograma vai planejar tudo isso, vai servir de suporte. Então, cumprir é imprescindível. O primeiro fator a ser analisado é o método de gerenciamento de tempo. O que é que vai guiar aquele projeto? Vai ser algo mais voltado para uma calendarização, o projeto vai se dar em ondas de execução, ou seja, executar uma grande etapa e depois executar outra, ou vai levar em consideração métodos ágeis. Então, o gerente precisa entender qual o melhor, o mais adequado ali, método de gerenciamento de tempo para aquele projeto no contexto que ele se encontra, de acordo com o que a gente acabou de ver, né, de questões ambientais e fatores ali da empresa. Então, como se terá o controle desse cronograma? Vai ser utilizada uma ferramenta, vai ser utilizado algum software específico. A gente vai tratar mais na frente específico de algumas ferramentas. Se a gente vai utilizar uma metodologia em Kanban, né, que é toda aquela listagem. Se vai ser utilizado um software como Trello, né, que trata as atividades que precisam ser executadas. Enfim, algo que dê suporte para que isso seja documentado e acompanhado da melhor forma, né, todos os prazos e todos os recursos utilizados. E não menos importante também os históricos de lições aprendidas. Então, o que é que já aconteceu em projetos semelhantes, em outras experiências, que é necessário levar em consideração para não repetir os mesmos erros e ter aí um projeto muito mais, com um controle muito mais efetivo e que consiga ser cumprido aí o cronograma. Então, todo esse aparato aí vai servir de insumo para a gente estar construindo o plano do cronograma, né? Então, as entradas são todos aqueles recursos que a gente vem conversando. Então, o termo de abertura, o plano de gerenciamento do projeto, que é nada mais nada menos que também relacionado à execução, o que é que vai ser tratado de escopo, tudo isso, os fatores da empresa e os ativos de processo organizacional. E como meio para isso, as ferramentas e técnicas. Então, a opinião especializada. Então, se tratando de algo muito mais complexo e técnico, por que não ter a contribuição de alguém que já tem experiência com aquilo, então algo especializado. Análise de dados, então envolve toda a questão do histórico, de estimativas que são necessárias para cada etapa, execução, você vai precisar de algo ali bastante especializado, de fato. Reuniões. Então, a gente sabe que realmente o gerente do projeto ele é responsável por ter aquele documento pronto, mas ele não constrói aquilo sozinho, né, esse plano do cronograma. Ele envolve a equipe, então é necessário ter reuniões para validar essas ideias e construir algo muito mais adequado para aquele momento. Bom, gente, meu nome é Luiz Eugênio, eu vou falar sobre a definição de atividades e sequenciamento de atividades. Para falar sobre a definição de atividades, eu preciso falar na EAP, que é a Estrutura Analítica de Projetos. Essa EAP
ela desmembra o projeto em pequenas partes gerenciáveis a fim de levar à conclusão objetiva do escopo do projeto. Dois tópicos também dentro dessa definição de atividades importantes seria o pacote de trabalho, que são um conjunto de atividades que determinam uma ação dentro do projeto, e também a entrega, o marco. A entrega, o marco, apresenta a finalização de um conjunto de atividades que tem uma ligação entre si, uma dependência lógica entre si, como também ele determina um marco da finalização de uma fase do projeto. Uma vez que nós temos tanto o pacote de trabalhos quanto o marco e entrega bem delimitados, nós podemos dizer que o projeto ele está bem encaminhado e existe uma visualização pronta para a execução do sequenciamento das atividades do projeto. Agora eu vou falar sobre sequenciamento de atividades. Qual a importância do sequenciamento de atividades dentro de um projeto? Após a definição das atividades, é bom entender que as atividades elas possuem um grau de dependência entre si. Essa dependência significa que algumas atividades elas dependem intrinsecamente de que outras sejam executadas ou terminadas para que elas possam começar. Então, é necessário sequenciar essas atividades e entender o grau lógico entre elas para que o processo de andamento do projeto ele possa ir de uma maneira eficaz, trazendo maior eficácia mesmo dentro do que se espera do projeto e nessa organização dessas atividades. Existem dois métodos de sequenciamento de atividades. Existe o manual. Esse manual, ele aparentemente tem pode-se dizer que existe uma vantagem por ele poder ser acompanhado pelos colaboradores de forma visual, e aí pode-se haver um controle desse sequenciamento. Eles podem intervir através de post-it, ideias, sugestões, trazendo um melhor aproveitamento nessa rede de diagrama de processo dentro do projeto. O outro método de sequenciar um projeto é através do software, e é através de uma ferramenta desenvolvida justamente para isso. O PMBOK ele indica, ele sugere o MDP, que é o método de diagrama de procedência. Como o nome já diz, o MDP ele se baseia em diagramas que são modulados através de círculos, de quadrados, e aí representam as atividades, e através de setas que indicam o tempo e a dependência entre as atividades em si. E essa amostra essa amostra dessa dependência de atividades ajuda muito na construção, na produção, na continuação do projeto, porque ele mostra justamente quando uma atividade, como já foi falado no começo, quando uma atividade deve começar diante do término de outra. Olá, meu nome é Suelen e agora eu vou falar um pouco sobre a etapa de estimar a duração das atividades. E essa etapa a gente vai definir quanto tempo que vai levar para a realização e conclusão das atividades que já haviam sido pré-definidas antes nas etapas anteriores. E aí, um ponto importante frisar é que nessa etapa é importante que se tenha a participação de pessoas especializadas nos processos, pois são essas pessoas que têm uma noção mais fidedigna realmente da duração das atividades e que vão ajudar muito aí nessas estimativas. Um método interessante que a gente trouxe para realizar essas estimativas é a análise de PERT, que significa avaliação do programa e técnica de revisão, a qual, como vocês podem ver aí no slide, você pode fazer numa planilha de Excel mesmo, na qual você coloca as atividades do projeto e coloca a duração dessas atividades em um cenário otimista, um cenário mais provável de se acontecer e um cenário pessimista. E através desse cálculo que a gente está vendo aqui embaixo, que é o cenário otimista, mais 4 vezes o mais provável, mais o cenário pessimista, tudo dividido por 6, você consegue a duração das atividades de uma forma mais aproximada possível da realidade. Agora, algumas entregas dessa etapa é a estimativa de duração das atividades, a base dessas estimativas e a atualização nos documentos do projeto. Há outras técnicas e ferramentas que valem a pena citar e se aprofundar em outro momento, é a realização de reuniões, a opinião especializada, como eu já havia dito, a estimativa bottom-up, estimativa paramétrica e estimativa análoga.
Agora eu vou falar um pouco sobre o ponto de desenvolver o cronograma, no qual, para iniciar, é necessária a revisão dos resultados dos processos anteriores. E é a partir disso que você vai realmente desenvolver o cronograma em si, que vai servir como um norte aí durante todo o projeto. Uma técnica que a gente trouxe interessante para ser realizada nessa etapa é o diagrama de Gantt, que é um gráfico composto por barras horizontais, como dá para ver aí na imagem, e permite a análise e o acompanhamento de pontos cruciais do projeto, como seus prazos, seus responsáveis, recursos essenciais, entre outros. Aqui a gente trouxe algumas plataformas que você pode estar realizando aí o diagrama de Gantt, e uma delas é o Gantter.com, que é uma plataforma bem intuitiva que permite o trabalho colaborativo e tem uma vantagem muito importante, que ela é integrada com todos os serviços do Google. Outra plataforma bem interessante também é a ClickUp. Um exemplo, fora o Gantt, que você pode realizar nela, é o caminho crítico do projeto, que também é bastante importante nessa fase. Agora, algumas entregas dessa etapa é a linha de base do cronograma, os calendários do projeto, solicitações de mudança e atualização nos documentos do projeto. Olá, agora vamos falar um pouco sobre a parte de controlar o cronograma. Bem, agora já com o cronograma criado, é iniciada exatamente a fase de execução. E nesse momento deve-se atualizar o progresso do projeto, monitorando qualquer variação entre o que foi planejado e a realidade, e também gerenciar qualquer mudança que venha a ocorrer. Esse monitoramento ele acontece de forma contínua, fazendo análise das causas e efeitos das variações, e também observar se esses desvios eles estão dentro das margens já pré-estabelecidas. Um ponto muito importante é que, ao perceber que os prazos não vão ser respeitados, deve ser comunicado aos interessados envolvidos no projeto, e também para ser firmado um novo prazo. Esse processo de controle ele se estende a todos os níveis da estrutura do projeto. Ele realmente visa minimizar os efeitos negativos dos desvios nos resultados esperados do projeto. Agora, mostrando aqui um pouco da tabela, alguns pontos interessantes das entradas é exatamente os dados, desempenho do trabalho. Isso vai ser uma KPI muito importante para o acompanhamento. Análise de dados, métodos do caminho crítico das ferramentas, para realmente ter um bom acompanhamento. E previsões, solicitações de mudanças, caso venha ser necessário, e atualizações do plano de gerenciamento. Bem, agora mostrar um pouco sobre as melhores ferramentas do mercado. Não das melhores, algumas das ferramentas. Bem, a mais famosa de todas, você pode falar que realmente é a MS Project, também conhecida como Microsoft Project. É uma ferramenta muito tradicional. Ela foi lançada em 1985 e ela oferece soluções para planejamento e gerenciamento de projetos para qualquer tipo de empresa. O Gantt, que é um programa que possibilita cadastrar as tarefas do projeto, a sua duração, predecessores, e realmente ter acesso a um cronograma visual bem personalizável. Trello. O Trello é conhecido pela sua simplicidade, principalmente. Se você for procurar qualquer lista das melhores ferramentas para gestão, Trello vai estar. O Asana, conhecido pela sua usabilidade. Ele permite que as tarefas sejam dispostas numa lista de to-do list, podendo determinar prazos, tarefas, nexos, dependências. E, por fim, um Pipefy. Bem, essa lista é alguns exemplos de ferramentas. Existem diversas outras que, com certeza, alguma vai trabalhar muito bem com qualquer tipo de projeto. Bom, concluindo então a apresentação do seminário sobre o gerenciamento de cronograma de projetos, foi introduzido o conceito de cronograma, a sua importância, e foram elencadas algumas ferramentas que estão preconizadas no PMBOK, bem como planejar o gerenciamento de cronograma, definir as atividades, mostrar algumas ferramentas que foram utilizadas nessas definições de algumas atividades, foi sequenciar também essas atividades, estimar, desenvolver e controlar o cronograma. Além disso, foram elencadas também algumas plataformas que oferecem essa ferramenta de gerenciamento de programa para auxiliar nesse processo e facilitar a vida do gerente de projetos, bem como, um exemplo, o Gantt e o Microsoft Project. Então, esse foi a nossa apresentação do seminário sobre o cronograma de projetos. Obrigado.